a mandar para todos os deputados federais, para que saibam lá que nesse debate em prol da Polícia Penal não tem situação, não tem oposição. É todos os parlamentares que estão nesse Congresso em defesa da Polícia Penal. Que a mensagem chegue lá a eles. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. As pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, link www.senado.leg.br e-Cidadania, e do Alô Senado através do número 0800 61 22 11. Eu sei que são 3 mesas. Fiquem tranquilos, se depender de mim, todos vão falar, porque esse é um momento importantíssimo. E esse debate aqui é que vai dar toda a força necessária para que essa PEC seja aprovada também na Câmara dos Deputados. Vamos de imediato compor a primeira mesa. Fernando Ferreira de Anunciação, presidente da FENASPEM. Seja bem-vindo, Fernando. Fernando é daqueles que eu gosto de dizer que são persistentes. Quando eu ia saindo do Senado, ele estava no meu pé. Quando eu ia entrando no Senado, estava no meu pé. Quando eu ia até no banheiro, ele estava no meu pé. Por isso ele merece uma salva de palmas. É assim que tem que ser. É assim que dá certo. É assim que dá certo. Isso foi a gauchada que ensinou aí. Como dar um calor no painho aí. E eu, com muito orgulho, viu? Trabalhei junto com você com muito orgulho. Eu quero também, por uma questão de justiça, para ficar bem claro, quando eles pegarem nesse vídeo, que nós aqui respeitamos a proposta, a causa e a ideia, que faz justiça aos senhores e às senhoras de todo o Brasil. Mas uma salva de palmas para o Cássio Cunha Lima, que foi o autor da emenda, que eu espero que ele passe aqui ainda hoje à tarde. E também, justiça se faça, eu trabalhei junto com vocês ali no tranco, como a gente fala, no dia a dia, mas para o relator da PEC, que foi o senador Hélio José aqui de Brasília, também relator da CPI da Previdência. O Hélio José só não está aqui porque ele está numa missão no exterior. Então ele não está aqui, ele só volta no dia 26. Chamamos Euclênio Pereira da Silva, presidente do Sindicato dos Agentes de Execução Penal Federal do DF. Eu vou chamar direto, que é para vocês depois usarem a palavra, porque se vacilarem, se cada um que eu chamar eu der um discurso, vocês não falam. E o povo que ouviu vocês. Vamos lá, então. Luiz Antônio Poças de Carvalho, advogado, participante da empresa Cevitas Consultores Associados Limitada e Consultores Cevita Limitada. Seja bem-vindo também. Essas palmas aí. Parabéns para vocês aí. Sóstenes Araújo, presidente do Sindiaps do Espírito Santo e diretor da FENASPEM. Adailton de Souza Rocha, presidente do Sindasp Minas Gerais e vice-presidente da FENASPEM. Mas vale as palmas. Daidson Brian, Associação dos Agentes Penitenciários do DF. Gutenberg Oliveira, presidente do Sistema, Rio de Janeiro, diretor do FENASPEM. Robson Reime, diretor do AMAP Rio Grande do Sul, Sindicato RS. Bem-vindo, gaúchos e gaúchas. Marilande Lima Cardoso,
presidente da Associação dos Agentes Penitenciários do DF. Está aí, não? Se ela não está, nós vamos ter que botar uma mulher nessa mesa, senão o pessoal xinga a gente depois, hein? Porque alguém levanta o braço e diz, bah, mas não tem nenhuma mulher nessa mesa. Te vira. Você vai ter que botar uma mulher nessa mesa. Giônias Oliveira Santos, diretor da FENASPEM e coordenador do SINSPEB Bahia. Indica aí uma mulher. Bota uma mulher nessa mesa aqui. Não, nessa primeira mesa. Chamamos já da segunda mesa, então? Isso, aqui. Boa sugestão, Clériston. Chamamos para essa mesa Márcia Maria Barbosa de Oliveira, diretora da FENASPEM e diretora do SINDAPS Pernambuco, tá certo? Indica alguém aí, indica alguém. Indica alguém do plenário. O nome do plenário aí para ficar nessa primeira mesa. Aqui tem a menina aqui do São Paulo de Catar. Gente, vamos indicar a DOC aqui. Vamos indicar a DOC. A DOC funciona aqui. Quem se for aqui, a menina bonita? Nós temos 3 na mesa, na mesa e as 3 estão ausentes. Então precisamos nomear alguém aqui urgente. Essa mesa está muito machista. Não pode que seja mais. Aqui, Ali, pronto. Pronto, resolvido. Como é o nome dela? Renilda. Minas Gerais? Renilda José de Sindaps, Minas Gerais. Renilda José Sindaps, Minas Gerais. Uma salva de palmas. Como são 3 mesas, pessoal, eu proponho, como sempre se faz na comissão, que sejam 10 minutos, até menos, 5 minutos para cada um, depois a gente abre para o plenário, é isso? Então tá. Com a palavra, Fábio César Ferreira, diretor do FENASPEM. Não, tá. Aqui, porque nós mudamos para cada menina que não estava. Então tá. Começamos com Fernando Ferreira de Anunciação, presidente da FENASPEM. Uma salva de palmas e vamos lá. Boa tarde, pessoal. Gente, na verdade, eu quero fazer as saudações aqui a cada companheiro que se deslocou do nosso Brasil imenso aí para estar aqui presente nessa audiência pública. E vocês são a razão dessa audiência. Não fossem vocês, não teria graça nenhuma. O senador Paim chegaria aqui e já teria até voltado e ainda puxado a minha orelha, com toda certeza. Então, vocês são as peças mais importantes dessa audiência pública. Dizer para vocês, essa audiência, na verdade, gente, bora transformá-la em uma reunião de trabalho, eu diria. Por quê? Porque nós precisamos de afinar nosso discurso, afinar nosso trabalho, nossas ações, para que nós possamos termos o mesmo êxito que nós tivemos aqui no Senado Federal com a aprovação da nossa PEC, onde era 14 aqui, né? Então, isso é o que eu queria dizer para vocês. Agradecer, senador Paim, imensamente pelo compromisso, o comprometimento que o senhor tem com essa categoria. Desde o PL 513, onde nós tínhamos ali a terceirização, privatização do sistema penitenciário, Vossa Excelência, a pedido nosso, a pedido do Calixto da Nova Central, Vossa Excelência fez um trabalho grandioso e conseguiu barrar aquele projeto no momento que era quase que impossível. Então a gente costuma dizer, as causas impossíveis a gente bota na mão do senador Paim e ele faz acontecer. Então ele barrou também o PL aí da privatização geral, andou o Brasil inteiro com as audiências públicas e isso a gente precisa de resistir esse fato e esse feito desse parlamentar que nos orgulha muito. Isso aqui, esse parlamentar, na verdade, é a nossa trincheira do trabalhador aqui no Congresso Nacional. Então, precisamos resistir também isso. E dizer para vocês, pessoal, essa audiência pública nós idealizamos, pedimos ao senador Paim para que conseguissem para nós poderíamos estar fazendo também lá no Petróleo, no Nereu Ramos. Mas o Nereu Ramos tem uma burocracia muito grande, não tem vaga, e nós precisávamos fazer essa audiência pública como agradecimento também para esse Senado. Essa casa nos acolheu, essa casa acolheu o nosso projeto, e
Lógico, temos aí alguns senadores diferenciados, como acabamos de dizer aqui, senador Paim, senador Hélio José, senador Cássio Cunha, mas nós tivemos assim, aceitação muito grande desse parlamento, e isso precisa ser registrado. Então, isso é uma forma... Agradeço em nome do parlamento. Tá, a gente está agradecendo em nome do parlamento. Então, essa audiência pública também é para isso. Também é para isso, para que vocês entendam, nós temos companheiros aí que não participaram diretamente do movimento, diretamente do projeto, e a gente precisava trazer esse companheiro. Era uma ansiedade do Brasil inteiro de estar aqui no Congresso Nacional, de estar aqui participando. Por quê? Porque esse projeto é o único que nós temos hoje, é a salvação para o sistema penitenciário, para o servidor e muito mais para a sociedade. Então nós trouxemos essa audiência pública com esse objetivo. São vários objetivos, mas os principais são esses. E aqui nós temos, gente, até às 18 horas para estarmos aqui. O senador Paim terá alguma agenda que ele poderá se ausentar, mas nós permaneceremos aqui, porque diversos parlamentares virão aqui fazer uma fala conosco, fazer uma saudação, e isso será importantíssimo para nós. Nós não podemos arredar o pé. Nós ficaremos aqui 3, 4 horas para que a gente possa realmente mostrar que estamos dispostos a lutar por esse projeto. Então era isso. Se eu me estender demais, eu vou atrapalhar os colegas. E aqui, nessa casa, nesse momento, do sistema penitenciário, estão as autoridades. Autoridades somos nós, no sistema penitenciário. Eu não admito que venha um fulano de tal, escreva lá um artigo, encontra na internet alguma coisa, coloca no papel e diz que ele é um entendido do sistema penitenciário. Não é. Somos nós. Nós somos autoridades. Nós podemos falar para o servidor penitenciário. Nós aqui, sim, falamos para o sistema penitenciário. Nós aqui seremos policiais penais, sim, queira alguns céticos ou não. Nós seremos policiais penais porque esse parlamento nos acolheu, a Câmara também vai nos acolher e nós sairemos com esse projeto votado, se Deus quiser, muito em breve. Então era isso que eu ia passar a palavra para os companheiros e vamos tocar essa audiência com bastante tranquilidade. Tenho certeza que aqui todos os companheiros que estão na mesa, que virão nas próximas mesas, terão condições de dar uma palavra para a nossa categoria a nível de Brasil. Um abraço, gente. Bora tocar essa assembleia até às 18 horas. Muito bem, Fernando. Muito bem, Fernando Ferreira, presidente da FENASPEN. Queria convidar para a mesa o Fábio César Ferreira, diretor da FENASPEN e presidente do CIFUS-PESP, São Paulo. Ok? Chamamos nesse momento para usar a palavra Euclênis Pereira da Silva, presidente do Sindicato dos Agentes de Execução Penal Federal do DF. Não, tem lá em cima o problema. Não chegou aí, então vai nesse aqui, ó. Esse aqui também. Boa tarde, senador Paulo Paim, presidente dessa importante audiência pública em prol da aprovação da Polícia Penal. Meus cumprimentos aos policiais penais federais presentes e a todos os policiais penais do Brasil aqui presentes. Aqui estamos porque acreditamos em uma solução para o sistema penitenciário, para o caos. Eu vou te atrapalhar, mas fiquei sabendo agora que o deputado Carlos Sabino está aqui, tem que vir para a mesa, né? Venha para a mesa, deputado. Aqui estamos porque acreditamos em uma solução para a crise que assolou o sistema penitenciário em todo o país. Hoje, senhor presidente, o sistema penitenciário não retira das ruas a violência, mas devolve ainda mais hedionda para a sociedade, em um ciclo vicioso que se retroalimenta. Hoje temos a investigação, o processo penal e a execução penal que é falha. Muito falha, absolutamente falha. Deputado. Porque não temos autonomia para realizar esse trabalho com a expertise de polícia penal
e temos a convicção de que a Polícia Penal legitimada constitucionalmente, com o investimento do Estado como um todo em execução penal, vem como solução para o sistema penitenciário com sua plena efetividade. Assim como retiraríamos de dentro das unidades prisionais policiais militares que atuam Brasil afora, às vezes por mais de 20 anos, como exemplo do ex-presídio de Porto Alegre, Presídio Central. Portanto, senhor presidente, esse poder de polícia deve estar legitimado para que o policial penal possa desempenhar o seu mistério de forma plena e, na execução desse mistério, de não encarcerar pelo encarcerar e desencarcerar monitoradamente. A Polícia Penal vai ter condições, sim, de auxiliar e executar a pena, que hoje não é feito em sua plenitude nem a nível federal, tampouco em nível estadual. Como se prevê a Lei de Execuções Penais, que também já é ultrapassada e carente de revitalizações. Portanto, convocamos e esperamos o compromisso de toda a Câmara Federal para que para a concretização da Polícia Penal ainda nessa legislatura. Então, muito obrigado e contamos com o apoio de todos. Muito bem. Euclêncio Pereira da Silva, presidente do Sindicato dos Agentes da Execução Penal Federal, do DF, termina dizendo, queremos votar esse ano, né? Sim. E esse ano, pessoal, tem 10, 12 dias úteis. Por isso que eu vou dar a palavra aqui para o deputado federal, Cabo Sabino, que ele vai garantir essa votação lá na Câmara. Está contigo aí, Cabo. Pessoal, muito boa tarde a todos. Quero começar inicialmente agradecendo a Deus por esse momento, parabenizando ao senador Paulo Paim pela iniciativa, pela bela PEC, pela FENASPEN e a todas as entidades de classe que aqui estão, pelos senhores, pelas senhoras, de se mobilizarem de seus estados e virem a Brasília. A maior força para pautar a PEC não está no próprio parlamentar, está aqui, em vocês. Está aqui. Se vocês mantiverem essa unidade, essa coragem de saírem de vossos estados e virem fazer essa maratona, essa peregrinação dentro da Câmara Federal, eu não tenho dúvida que nós vamos pautá-la ainda esse ano, como disse o senador Paulo Paim. Lembrando que a PEC 308, que agora tem ela como a pensadora, né, da 372, nós já tivemos com ela na pauta do plenário, né? Então, se nós medirmos força e somarmos essa força, nós vamos conseguir pautar sim. E já é pensamento de vários deputados dentro da casa pautar 308, porque aí nós vamos fazer um destaque de preferência na 372, tira a 372, votamos ela, porque ela já foi votada no Senado em 2 turnos, e aí nós teremos aquilo que nós precisamos. Eu apresentei uma PEC a 246, mas a minha era muito enxuta, só trazia vocês para dentro do artigo 144, e a PEC do senador Paulo Paim não. Além dela, do Cássio Cunha Lima, além de trazer vocês para o 144, que é mais do que justo, nós não temos como aceitar com que aqueles que tomam conta de toda a soma e resultado de todas as forças que estão no 144 não seja considerado segurança pública. É um dissenso. É um dissenso isso. Vocês serem polícia penal é mais do que uma necessidade hoje do sistema. E digo mais, sabe, senador Paulo Paim? Eles deveriam ter o ciclo completo. Por quê?
Porque o sistema prisional hoje, nós chegamos em 2016 com 61.691 assassinados no Brasil. Nós temos hoje mais de 84 facções criminosas no país. E as unidades prisionais se tornaram o escritório do crime. E lá, os agentes prisionais, muitas das vezes, não têm como fazer o trabalho correto, porque não tem a retaguarda do Estado, não tem a garantia, e muitas das vezes, para tirar o preso de uma cela ou de uma ala, para levar para fazer um flagrante, ele precisa que venha uma viatura, ele precisa levar para uma delegacia e esperar uma manhã inteira ou um dia inteiro para fazer um procedimento. Quando, se eles tivessem ou uma delegacia móvel ou fizessem o ciclo completo, eles mesmos fariam esse procedimento lá dentro da própria unidade prisional em meia hora. E com isso, o sistema prisional seria um outro sistema prisional. Muito bem. Entendo da aula. Está me dando uma aula. Nós não teríamos o que nós estamos tendo hoje. Nós temos as 3 maiores facções no Brasil e os 3 donos delas estão em 3 presídios federais, mas eles dizem quem vive e quem morre nessa nação. E é incrível como as autoridades não têm coragem de fazer o básico, que é bloquear o sinal de aparelho celular. E aí querem a todo custo dizer que a culpa é do agente prisional ou penitenciário, como queira, porque deixa entrar o aparelho celular. Ora, o que não dizem para a população é que na maioria das unidades prisionais desse país, os detectores de metais estão quebrados. É que não dizem que, por exemplo, as grávidas não podem passar nos scanners e que tem unidade com 1 ou 2 agentes, muitas das vezes, no dia de visita, e ainda só tem um detector de metal, senador Paulo Paim. E tem unidades prisionais que aceitam que tenham 2 dias de visitas, inclusive visitas íntimas, e que levam sacolas e sacolas de alimentação. Como é que vai fazer a revista verdadeiramente como tem que ser feita dessa forma? Aí é mais fácil atribuir a responsabilidade ao agente prisional do que ter coragem de enfrentar o crime organizado, de que ter coragem de enfrentar as facções criminosas, mas não fazem porque não, se fizer, vai ter efeito colateral na rua, vão queimar as antenas das operadoras de telefonia, vão invadir. E cadê o Estado? Vamos ser refém a vida inteira? Então, polícia penal é mais do que necessária com autonomia para trabalhar. E digo mais, senador Paulo Paim, nós não vamos mexer na PEC na Câmara Federal, mas é necessário que nós apresentemos um PL, e eu estou apresentando, para que os secretários de Justiça nos estados têm que ser da categoria, senador. Tem que ser da categoria. Nós não podemos. Secretário de Justiça hoje nos estados é tão importante quanto secretário de Segurança ou mais. Nós não podemos aceitar... Cabo, me permita. Já vou, pois não. Eu já quero convidar para a mesa o deputado Bolsonaro e o Nilson Portela. Continua contigo a palavra. Seja bem-vindo, meu futuro presidente. Então, nos estados, nós temos que ter, sem sombra de dúvida, secretários que sejam oriundos da categoria. Segurança pública não pode ser remendo. Segurança pública não pode ser tapa-buraco. Segurança pública tem que ser feita por especialista. E ninguém conhece sistema prisional como o agente prisional. Não conhece.
Não conhece. Dia 15, eu passei das 9 até as 15 horas, no feriado, visitando as unidades prisionais do meu estado, conversando com os agentes penitenciários. E olha que às vezes eu acho que entendo alguma coisa, mas eu tive aula. Quando tem rebeliões, o pessoal acha que não é o choque, é o GAP, perdão, o GAP não, é o GAT, é o COI. Não, é o GAP. Vocês é que conseguem realmente controlar as rebeliões, porque lá dentro, vocês são realmente a força de elite. Então, meu amigo, secretário de Justiça tem que vir de vocês, porque vocês vão saber aplicar o RDD e vão acabar com essa farra que os presos estão fazendo dentro das unidades prisionais. Contem com o nosso apoio. Muito obrigado. Parabéns aqui ao deputado Cabo Sabino, que mostrou que conhece muito bem a área. E conforme combinado aqui com a organização do evento, à medida que os deputados forem chamando, independente do partido, a todos nós vamos passar a palavra. Agora eu pergunto aos dois deputados que chegaram junto, quem quer falar primeiro? Escolham. Então tá. Passo de imediato ao deputado Lincoln Portela e em seguida ao deputado Bolsonaro. Obrigado, senador Paulo Paim. Eu que sou mais fraco para falar, falo na frente que melhor é o nosso presidente, né? Mas como presidente da Frente Parlamentar em apoio aos agentes penitenciários, quero parabenizá-los por esta reunião, senador Paulo Paim, todos que aqui estão, Anunciação, Cabo Sabino e todos os demais da mesa, a todos os companheiros e companheiras, vamos em frente por uma polícia penal forte, decente, honesta, que não seja nunca mais humilhada como tem sido todos esses anos. Parabéns a vocês, grande abraço a todos. Esse foi o deputado Lincoln Portela, que foi direto. Deputado Bolsonaro com a palavra. Boa tarde. Eu quero dizer a vocês que aqui o capitão é subordinado ao cabo. Estou com o Cabo Sabino nessa proposta. Obrigado. O Paim compõe a mesa aqui também, com toda certeza, junto com o Lincoln Portela. Estamos imbuídos num só espírito, em ajudar a vocês, de modo que vocês trabalhem melhor para a nossa sociedade, tendo mais poderes dentro da área onde vocês trabalham. Eu confesso que eu sou apaixonado pela legislação americana. Tem presídio lá, o Paim? Você não vai gostar que eu fale aqui? Não, fala à vontade. Onde está escrito... Democracia, você tá escrito, lá na lei, por exemplo, é proibido o tiro de advertência. E eu concordo. Se o cara atirar para cima, ele é punido. Ele tem que atirar no meio dos amotinados. É a lei. É a regra. Quem não quer perder a liberdade, que não faça maldade com o próximo. É muito simples. Ninguém quer torturar, levar o sofrimento para ninguém. Mas quem está lá não é para ser recuperado. Se está lá, é para ele sair do convívio da sociedade, para que ele pare de fazer maldade. E temos que partir para uma política, no meu entender, ampla, direitos humanos para humanos direitos. Nós temos que botar um fim na audiência de custódia. O pessoal reclama que na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 3 deputados foram postos em liberdade. Está todo mundo... Calma. A audiência de custódia bota centenas de bandidos para fora todo dia. É muito mais grave o que acontece nas audiências de custódia do que aconteceu entre possíveis corruptos, né? Eu não posso falar que tenho certeza, se eu vou me processar, mas possíveis corruptos ou atos de corrupção dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A segurança pública, vocês fazem parte dela, ou de uma forma ou de outra, se combate com energia e, em alguns momentos, com mais violência. Porque se for de forma diferente, eu vou criar um pombal no Rio de Janeiro para vender pombinhas, para o pessoal soltar lá em Copacabana, para ver se a marginalidade se comporta. E nós viemos diminuir o número da violência no nosso Brasil. Mas... o que interessa aqui, né? Até o Paulo Paim, quando chegou, ele falou, quem diria, hein? As coisas acontecem com a gente. E eu entendo comigo e com
praticamente todos vocês, se acontecem, isso é obra de Deus, é missão de Deus. E Ele não nos dá, Cabo Sabino, Portela, Paulo Paim, que é do PT, mas eu não generalizo. O Paim, um velho colega meu da Câmara dos Deputados, um homem que tem uma posição, tem uma linha, merece o respeito nosso. Ele não nos dá um peso maior que nós não possamos carregá-lo. E os desafios estão aí. A oportunidade aparece. Se bem que, Paim, quem porventura um dia, bem intencionado, sentar-se naquela cadeira presidencial, deve ajoelhar, agradecer a Deus pela oportunidade, mas pedir mais que sabedoria, coragem e amigos no parlamento para poder bem conduzir o destino dessa nação. Quem senta naquela cadeira não pode tudo, mas pode muito. E nós, eu acho que nós, nem tanto à esquerda, nem tanto à direita, nós temos que dar uma redirecionada na política nacional. Se nós quisermos ficar livre de muita coisa errada que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, como até essa questão inimaginável, falar em ideologia de gênero. Eu tenho uma filha de 7 anos de idade. Eu não quero para minha filha a mesma coisa que não quero para a filha ou filho de vocês nessa idade. Nós temos que lutar contra isso. Temos que botar a cabeça para fora da toca e enfrentar os desafios. O que vai acontecer? O futuro a Deus pertence. Não podemos, em nome do politicamente correto, aceitarmos tudo pacificamente. E a vida de vocês, com quem vocês mexem, eu sei muito pouco, né? Mas já fui em alguns presídios, quem está lá dentro. Essa historinha aqui, todos são recuperáveis? Não. Infelizmente, não. Infelizmente também não temos como aprovar uma proposta de emenda à Constituição para a prisão perpétua, porque a Constituição nos veda isso daí. Sequer podemos aprovar algo voltado para o trabalho forçado. Mas nós temos que lutar para, um dia, podemos mudar também essas questões, para o bem de todos. O presídio tem que ser o local onde o elemento, né, bote na cabeça o seguinte: olha, se eu for para lá, por mais que meu time esteja ruim aí no Campeonato Brasileiro, lá dentro eu não vou ver ele jogar bola. Não vou tomar uma cervejinha. Não vou ter o convívio dos meus familiares. Vai perder uma infinidade de direitos. Então, o crime tem que botar na cabeça de quem não for para lá ainda que não compensa. Se lá for um local para se curtir férias, como até há pouco tempo tínhamos uma proposta de um projeto de lei aqui, de um deputado do Pará, onde ele criava o Estatuto do Encarcerado, entre outros direitos. A presidiária tinha direito ao salão de beleza, 25 de junho e dia do encarcerado, 6 médicos para cada grupo de 1.000 encarcerados, direito à cela individual, ou seja, ninguém por corrupção iria para trás das grades, porque outros tipos de criminosos, né, ou de crimes, essas pessoas estariam ocupando o presídio. Isso foi sepultado, mas devemos ficar sempre vigilantes no tocante a isso. Uma sociedade onde, em especial, as autoridades nada temem, é uma sociedade que está muito mal encaminhada. Bem, Polícia Penal já. Polícia Penal já. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todo mundo aí. Esse foi o deputado federal Jair Bolsonaro, que expressou aqui o seu ponto de vista em relação à PEC, e deixou claro, tanto ele como o deputado federal Cabo Sabino e o Lincoln Portela, que estão junto com vocês, como nós todos tivemos aqui no Senado, pela aprovação da PEC. Vamos de imediato agora para Luiz Antônio Poças de Carvalho, que é advogado da empresa Civitas Consultores Associados Limitada e Consultores Civitas Limitada. Boa tarde a todos. Senhor, cumprimento a mesa na pessoa do senador Paulo Paim, demais deputados, e cumprimento aos senhores na pessoa do Fernando, presidente da FENASPEM. Eu estou aqui, na verdade, como ex-secretário de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sou testemunha ocular da importância da política da Polícia Penal para vocês, porque no Mato Grosso, de fato, já existe, já foi implantada na nossa gestão. Então, vou trazer algumas experiências na hora dos debates
para poder expor a vocês que realmente o que é importante e qual a vitalidade. Nós devemos trazer a atenção da sociedade para que a Polícia Penal, vocês, agentes penitenciários, hoje fazem a diferença na segurança pública. É a ponta de lança de toda a parte da estrutura de segurança. A polícia gasta segundos ou minutos para fazer um flagrante. A polícia gasta, às vezes, horas ou dias para exercer uma prisão preventiva. Vocês levam de 5, 10, 15 anos enfrentando quem entrou dentro do sistema. Quem é mais importante dentro disso? É a Polícia Penal. São exatamente vocês que vão fazer a diferença entre compensar ou não ter um sistema penitenciário no Brasil. São vocês que vão fazer a diferença e trazer, nós sairmos ainda do sistema arcaico para um sistema penitenciário que recupere o cidadão que está ali dentro, que recupere o infrator que está ali dentro. Portanto, vou trazer essa experiência, presidente, na hora oportuna e darei alguns números interessantíssimos de que tem sim como reverter, tem sim como fazer o sistema penitenciário brasileiro a custo mais baixo, mas dependendo da figura mais importante, que é o agente penitenciário. Na minha secretaria, quando eu fui secretário, só eu e os subsecretários eram fora da categoria, o restante, diretores, coordenadores, superintendentes, eram todos agentes penitenciários. Por isso que eu falo que a nossa gestão, nossa de vocês junto com a gente, deu certo por causa dessa sinergia, dessa orientação única. E deixei pronto um projeto de lei lá no Mato Grosso para que o próximo secretário fosse agente penitenciário. Então, eu, no momento oportuno, falarei a vocês essas vertentes e essas coisas que foram básicas e que deram certo e como que deu certo no Mato Grosso. Muito bem. Advogado Luiz Antônio Poças de Carvalho, sócio das empresas Civitas Consultores Associados Limitada e Consultores Civitas Limitada. Passamos a palavra agora para Sosthenes Araújo, presidente do Sindiaps Espírito Santo e diretor da FENASPEN. Boa tarde, pessoal. Eu quero saudar a mesa na pessoa do nosso presidente, Fernando Anunciação, presidente da FENASPEN, pessoa quem tem tanto respeito e admiração, a pessoa do nosso senador Paulo Paim, o deputado Sabino, dizer que é uma honra para mim poder compor a mesa com deputados tão respeitados e importantes que nos representam em nível de Brasil, nosso futuro presidente, Jair Bolsonaro, se Deus assim o permitir, o nosso deputado Lincoln Portela, dizer que me sinto honrado por compor essa mesa, mas honra maior não há do que representar a categoria dos agentes penitenciários no meu estado, Espírito Santo, e em nível nacional como diretor da FENASPEN. Nós esperamos muito em breve, senador, deputado, ver corrigida a falha da Constituinte de 88 e sermos inseridos no artigo 144 da Constituição e assim compor de fato e de direito a segurança pública do nosso país, o rol de segurança pública, e ver corrigida essa falha que há muito tem nos prejudicado, né? Enfim, eu não vou me prolongar, quero agradecer aos senhores por todo o empenho na aprovação dessa PEC e pedir, nobre deputado, que essa votação ela seja abraçada, né, e seja votado o quanto antes, né, o mais breve possível nessa Casa de Leis. Dizer que eu tenho orgulho de ser agente penitenciário, tenho orgulho de vestir o preto e tenho orgulho de poder falar para cada um dos senhores. Muito obrigado. Boa tarde. Muito bem, Sosthenes Araújo. Sóstenes Araújo, presidente do Sindiaps Espírito Santo e da FENASPEN. Agora, Deidisson Brian, da Associação dos Agentes Penitenciários do DF.
Olá, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o senador Paulo Paim, presidente da mesa. Agradecer pelo empenho. Eu gosto um pouco de acompanhar a política. Não a política que nós temos visto nos últimos tempos, mas a boa política. E eu observo o trabalho do senador há muito tempo. E vejo que é uma postura adequada para aquilo que se espera em apoio à sociedade. Quero aqui cumprimentar o Fernando Anunciação, em nome... Pessoal, gente, por favor, pessoal aí do fundão, vamos maneirar na fala aí, que nós precisamos respeitar os companheiros que estão com a palavra. E assim, nós teremos aí outra oportunidade de fazer a foto, falar com os parlamentares. Vamos aqui nos dedicar a essa importante audiência pública. Está sendo gravado e nós precisamos mostrar aqui que nós temos uma causa maior, gente. Bora chegar nossos assentos aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, senão vai ficar prejudicado e nós nos empenhamos aí muito para que isso acontecesse. Então vamos valorizar um pouco aqui. Nós teremos oportunidade para estar conversando com o parlamentar. Gente, por favor. Continua o orador que está usando a palavra. Quero cumprimentar o Fernando Anunciação, que tem nos liderado nessa batalha há muito tempo. Tem sido um retrato da luta, tem sido uma representação digna desses agentes que tanto carecem de apoio, que tanto carecem da estrutura estatal. O Fernando, eu tenho acompanhado já há alguns anos essa luta dele, incansável, que não é fácil bater perna no Congresso Nacional, dia após dia, atrás de apoio para aquilo que é dignidade para todos nós. Quero aqui cumprimentar a todos os guerreiros e guerreiras que estão aqui, guerreiros de farda, vocês que estão aqui muito provavelmente nas suas folgas, folga de plantão, vocês que solicitaram dispensa, alguns aqui, eu diria até ao ponto de se humilhar, que eu conheço alguns companheiros que faltam se humilhar para conseguir estar aqui na luta. Quando nós sabemos que, infelizmente, não são todos que têm esse comprometimento. Então, vocês também são responsáveis por isso, vocês têm a importância, a maior importância nessa luta. Vocês que abdicam, vocês que conversam lá no bloco de cada um de vocês, conversam com seus colegas, explicam a respeito da Polícia Penal, conversam sobre a Polícia Penal, sobre a necessidade desse amparo, desse reconhecimento institucional. Então, eu quero cumprimentar em especial a todos os colegas que estão aqui hoje, que abdicaram da sua folga, que abdicaram aí do seu momento de descanso para estar aqui. Em especial aqueles colegas dos outros estados. A gente tem colega aqui que executa verdadeiras sagas. Tem colega aqui do Amapá, tem colega aqui de São Paulo, dos mais variados estados. E que abdicam muito e se sacrificam muito para estarem aqui. Quero, nesse momento, homenagear também os nossos 3 colegas que perderam suas vidas, os colegas de São Paulo, que perderam as suas vidas nessa batalha. Eles estavam aqui batalhando, já estiveram aqui por anos e, infelizmente, num acidente trágico, voltando do trabalho deles, desse empenho deles, eles perderam suas vidas. Então, quero deixar minha homenagem aqui também aos nobres colegas de São Paulo, que perderam suas vidas. Muito bem, Deidson, Brian, Associação dos Agentes Penitenciários do DF. Eu pediria, se algum de vocês sabem, que a pedido, inclusive foi seu e de mais alguns companheiros, eu fiz um voto de pesar no plenário aos 3 guerreiros que perderam a vida defendendo essa causa. Eu pediria agora, simbolicamente, os familiares com certeza vão assistir, que a gente fizesse 1 minuto de pé e alguém dissesse o nome dos 3. Quem é que tem o nome dos 3 aí? Deixa eu chamar aqui o Fábio tem de São Paulo. Pode falar o nome dos 3 aí, Fábio. Pode falar o nome dos 3. Daniel Grandolfo.
Edilson. E o companheiro Cícero. Todos os três presente. Vamos dizer presente. Presente. Agora vamos ao minuto de silêncio. Passamos a palavra agora a Gutenberg de Oliveira, presidente do Sistema Rio de Janeiro e diretor FENASPEM. Eu quero, boa tarde. Parabéns pela fala, viu? Muito boa, muito boa. Dar o meu boa tarde ao senador Paulo Paim, em nome que eu cumprimento a todos os da mesa e a todos os presentes. Uma saudação especial para todos os agentes penitenciários, homens e mulheres que seguram 660 mil presos no Brasil, num alto índice de criminalidade. E tantas coisas já foram faladas aqui. Eu só quero falar para algumas pessoas, deixar claro aqui, que essa PEC, que essa caminhada que nós estamos, essa trilha que nós estamos trilhando hoje, onde saem mortos, feridos, sequelados. Ela começou em 2000 com a PEC 219, passou para a PEC 308 Me de 2000. só eu registrar, já convidar para a mesa, Capitão Augusto, São Paulo. Eu quero falar que nós, homens e mulheres do cárcere, nós já estamos acostumados com sofrimento, com estresse e com luta, porque entrar numa unidade prisional dessas que nós temos pelo Brasil afora, nas condições que nós trabalhamos, estarmos aqui no Congresso, mesmo nessa peregrinação de voltar para os nossos estados, voltar a Brasília, isso aqui não se compara ao nosso dia a dia, à nossa labuta diária. Eu quero saudar a minha categoria no Rio de Janeiro, em nome do companheiro Firmino. Por favor, Firmino, levante aí. E do nosso amigo Barreto, tão participativo nos grupos aí nacionais. A minha categoria está representada aqui por esses dois guerreiros. E quero falar para vocês que nada vai fazer nós descansarmos enquanto não vermos essa PEC 372 aprovada. Tem coisas que dependem de uma conjuntura muito maior, como é levar o nosso querido deputado Jair Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, ao cargo maior de mandatário deste país como presidente. Isso aí depende de milhões de brasileiros, mas a nossa luta, a nossa PEC, depende de alguns milhares de brasileiros. E parte desses brasileiros estão aqui. Então nós temos que voltar para nossas bases e falar que nós temos que atacar o Congresso, a Câmara, e informar alguns deputados, porque ontem e hoje eu andei, e tem deputados ainda que não conhecem a nossa luta, tem deputados que não sabem qual é o papel do agente penitenciário, tem deputado que desconhece que os agentes penitenciários têm porte de arma fora da atividade e até confunde, pensa que nós podemos portar arma na atividade fim. Então eu acho que nós temos um papel primordial, nós informarmos, elucidarmos todo as nossas atribuições, para que não parem dúvidas, de que o Brasil necessita da Polícia Penal. Não são só os agentes penitenciários que dependem de um reconhecimento, deputado e senador. Nós precisamos desse reconhecimento, sim. Queremos estar no texto constitucional, sim. Precisamos. É a nossa certidão de nascimento. Porém, precisamos
esclarecer para alguns deputados que não conhecem a matéria, que não conhecem a nossa atividade, e falar a eles, sim, que nós exercemos atividade de polícia. Atividade de polícia é essa que, como o deputado falou aqui, Cabo Sabino, que é um grande conhecedor, com a proeminência que ele falou aqui, que nós devemos, no segundo momento, buscar o ciclo único de polícia. Mas, nesse momento, nós temos que ser elevados à condição de policiais penais dentro do artigo 144, porque assim clama a sociedade e a necessidade. Falaram aqui, não é uma questão de querer, de desejo de uma categoria. Não é desejo de uma categoria, é necessidade de uma sociedade, é necessidade de um país que só faz alavancar seus altos índices de criminalidade e que jogam esses homens lá para homens sem reconhecimento profissional, porque muitas vezes a questão salarial ela é muito importante. Sim, nós lutamos por melhores condições de trabalho, melhores condições salariais, mas o reconhecimento é aquilo que faz você reconhecer-se profissional. Aonde você se inclui, aonde a gente inclui, nem na LEP, nem na Lei de Execuções Penais nós somos citados. Nós temos uma lei que é de 1984, volta e meia tem uma alteração no texto da Lei de Execução Penal, mas em nenhum momento fala-se do agente penitenciário. Então nós, alguns milhares de homens e mulheres nesse Brasil, precisamos fazer-nos reconhecer, primeiro no parlamento, porque é o parlamento que vai dar esse reconhecimento. Então eu peço a vocês que vocês vão na sua base, nos deputados da sua base e dê esses esclarecimentos. As pessoas sabem, eu estou aqui no Rio de Janeiro fazendo esse papel com os nossos deputados, mas eu ontem andei aqui, hoje conversei com vários deputados. Procura o meu assessor, depois eu vou falar com cada estado aí, procura o meu assessor para ter mais detalhamento sobre isso. Porque não basta nós querermos algo, nós temos que mostrar por que queremos. Ou seja, nós temos que elucidar quaisquer dúvidas que possam pairar sobre o que seja o papel do policial penal. Eu quero deixar minha saudação aqui a todos, que Deus nos acompanhe nessa longa caminhada, mas que nós saiamos vencedores, mas para isso, saibamos que isso depende exclusivamente de nós. Um abraço. Gutenberg de Oliveira, presidente do Sindemar Rio de Janeiro e diretor da FENASPEN.